Diários do Cagaço. Eu fiquei 2 dias sem fazer vídeo, porque eu estava muito cansada. Eu fui lendo, mas eu acabei não fazendo. Primeiro, peço desculpas por isso. Estamos no 7º dia de leitura e eu começo a me questionar sobre a natureza do mal. Porque de tudo que eu vi já sobre mal, essas coisas, o MTV é muito esquisito. Porque é um mini spoiler, não é um mega spoiler que eu vou falar, mas é que o mal é tão grande em relação à casa, é o que tem dentro da casa, que ele acaba se expandindo, afeta outras pessoas em outros lugares, e eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu nunca tinha visto, que geralmente quando é uma boneca, né, um objeto, uma residência, aquele mal fica, né, quando o objeto pode ser movido, ele vai com ele, né, porque está dentro do negócio, e quando é a casa, a residência, o apartamento, o que seja, ele fica ali entranhado. Só que o que eu tenho visto são acontecimentos que acabam se espalhando para fora da casa, para outras pessoas que podem sim afetar alguma coisa em relação às coisas que estão acontecendo dentro da casa. E isso me fez refletir muito, porque eu ainda fui dar uma pesquisada de novo em relação porque tá, no começo falou assim, alguns nomes podem ser trocados, porque não sei o quê. Só que o George e a Kathleen Lutz, eles existem. Eles são pessoas reais, de verdade. Eu fico me questionando quantas outras pessoas tiveram os nomes mantidos. Isso é bem mais assustador em relação a essa obra do que as outras, porque essas pessoas existiram, ou melhor, existem, nem todo mundo morreu. A casa existe, tem várias fotos. A casa, eu vi uma reportagem do New York Times de junho desse ano, de 22, 23 de junho desse ano de 2016, que estava falando que a casa foi à venda novamente por $830 mil, alguma coisa assim. Cara, tinha que ter botado fogo nessa porra dessa casa, nessa desgraça. Ela. Não seja supersticiosa, não sei o que lá, mas as coisas aconteceram ali, muitas coisas. Ela tem um histórico de coisa ruim. Então, querer vender isso pra alguém, eu acho absurdo. E outra coisa que me revoltou muito foi que, conforme você vai passando o relato, né, é por dia. Então, cada dia eles ficaram pouquíssimos dias na casa. Isso também não é spoiler. Mas o que me impressiona é que eles ficaram muito tempo na casa. Foram poucos dias, mas foi menos de um mês. Mas pra mim foi muito, porque as coisas que aconteceram são absurdas, assim, coisas que a ciência não explica, nada explica, e mesmo assim eles insistiram em ficar nessa casa com 3 crianças pequenas. Tipo, foda-se os adultos que morram, que seja o que for, mas as crianças não têm culpa. Não tem como a criançadinha ter falado assim, não vou morar com a senhora, mãe, nem com o George, porque a gente não gosta dessa casa. Eles não tinham o que fazer, eu fazer as malinhas deles ir embora. E isso é bem revoltante. Porque você fica pensando, caraca, ninguém sabe. E a influência dessas coisas lembra um pouco o Iluminado, né? Eu não li o livro, só vi o filme. E só que eu acho que, apesar de fortes as coisas que estavam lá no Overlook, eu acho que MTV é o caso mais pesado que eu já vi, tanto na vida real quanto na ficção. E isso tem me prendido muito em relação aos meus medos, né, que suscitaram em relação à obra. Ainda continuo lá com o cagaço eu tenho que abrir logo o olho quando eu tô tomando banho. A gente vai lavando o rosto, a gente vai lavando o cabelo. Isso me incomoda bastante. Aquela impressão, às vezes, se eu tô lendo de costas deitada, eu tenho que ficar olhando pra trás, sabe? Essas besteirinhas que ficam, às vezes, na cabeça, mas... E ainda eu continuo mesmo, já me recomendaram aí nos comentários, leia cedo, leia de manhã. Eu tenho tentado ler na van da empresa, ou até um pouco durante o dia, mas não importa a hora que eu leia, antes de dormir eu fico pensando em algumas coisas, passando, e aí eu faço um esforço desgraçado para conseguir não pensar, não ficar repassando coisas, cenas, e agora eu tô chegando no âmago da ação dos bichos, das entidades, sei lá que porra que é dentro dessa casa. E tá ficando bem sinistro, e você fica pensando assim, cara, como é real? O cagaço é muito maior, é muito mais violento, porque você fica pensando
que aconteceu com gente de verdade, seres humanos normais, sabe? Que tinham lá seus pecados, seus problemas na vida, e você fica pensando o que impede de acontecer alguma coisa similar com você, sabe? Até passei por uma. Fiquei pensando assim, nossa, imagina se esse exemplar, essa edição que veio pra mim, justo ela de milhões e centenas que foram feitos pela Darkseid. Diz lá alguma maldição, alguma porra assim. Mas depois eu descartei essa ideia e me achei meio besta, meio ridícula por isso. Mas você fica pensando, sabe? E fica pensando por que determinada pessoa, por que determinada família, por que ser atormentado, entendeu? Por essas coisas. E isso é muito assustador. Isso é tão assustador quanto, sabe, um assassino real, uma coisa real, quando essas pessoas serial killers são apanhados e você fica pensando, meu Deus, é uma pessoa, podia ser meu vizinho e ele ser uma pessoa horrível. Ou seja, era uma casa. Quantas pessoas já não compram casas, alugam casas que já foram de outras pessoas? Isso me fez pensar muito nisso e me fez rezar mais também. Se eu não tivesse nenhuma religião, acho que eu ia começar a ter, cara. Principalmente se você lê o livro e vai atrás na internet da história real, as paradas e tudo. Te dá aquela sensação bizarra, sabe? Mas, bom, por um lado, se o diabo existe, se ele existe assim mesmo, uma entidade existe, por que não acreditar em Deus também, em contrapartida? Ou em alguma outra força benigna? Se existe o mal absoluto, tem que ter o bem absoluto, não é possível que só exista o mal, assim. Mas nesse sentido, a gente não tem muito o que fazer, a gente tá aí vivendo. Bom, continue aí me acompanhando. Valeu, pessoal, pelos comentários, pela interação. Como vocês podem ver, tá aqui do meu lado. Essa capa é magnífica. E eu continuo nessa saga do terror aí nesse mês de outubro, mês do aniversário do Odin com Pimenta. Tivemos uma baixa aqui em casa, o nosso computador queimou. Não acredito que seja maldição da leitura, nem nada disso, ele já estava capengando. Então, algumas das ações que a gente vai fazer, elas foram levemente adiadas para até ali o comecinho de novembro. Mas fiquem aí conosco. Eu vou terminar em breve aqui a leitura. A leitura é muito gostosa nesse sentido, embala, porque você quer saber o que vai acontecer, até onde essas coisas vão em relação a essa família, que esse tipo de detalhe eu não sabia ainda, então eu vou saber ainda. E é isso aí, se você está pensando em comprar, normalmente, se você está pensando em comprar, vá, compre se você gosta, se você tem medo como eu, é uma experiência bacana. E a obra é legal porque te faz questionar também outras coisas, não só os seus medos. Esse vídeo foi um pouco mais longo, mas isso aí, eu tinha muito para falar dessa vez. Muitos dias sem falar com vocês, muitos dias para falar com vocês e muitas páginas que me fizeram pensar e temer. Tá bom? Então valeu, continue com Diários do Cagaço e seja o que Deus quiser.